Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos a presença de vocês em mais um dia de Evangelho, que nós estejamos com nossos ouvidos abertos, com os nossos sentimentos amolecidos, para que este Evangelho de hoje toque a cada um de nós, que ele reforce as nossas forças para fazer o bem, para criarmos dentro de nós aqueles valores que ainda não temos, da benevolência, da indulgência, do amor, da caridade. Que nós estejamos verdadeiramente dispostos a olhar para nós no dia de hoje. Que assim seja. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei, pois se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que delicadamente poupa o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo sendo ele quem está de todo errado. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que julga sê-lo impõe ao outro condições humilhantes. Ele faz sentir o peso de um perdão que irrita ao invés de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, para poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Não é aí que está a generosidade. Esta é uma maneira de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, este sempre contará com a simpatia das pessoas imparciais. Então nós viramos a página de uma bem-aventurança e adentramos em outra. E as bem-aventuranças têm essa finalidade de renovar a intimidade das criaturas. E quando a gente se aprofunda no entendimento delas,
a gente vai descortinando um novo horizonte. Eu vejo que cada vez que eu tenho a oportunidade de refletir, de ler, de estudar sobre as bem-aventuranças, a gente sente essa grandeza do que Jesus trouxe para nós, mas a gente também se sente um pouquinho maior, porque elas abrem os nossos olhos, elas atuam na nossa intimidade de forma que mostram para nós a grandeza do Pai e a bondade do Pai para conosco. E quando Jesus traz essa diretiva sobre esse tema, que é um tema que muitas vezes provavelmente a gente já conversou, né, não só nesses evangelhos, mas durante a nossa existência, que é a questão do perdão, e a doutrina espírita vai trazendo para todos nós uma ampliação dessa visão do perdão, quando associada com a questão da misericórdia, para tornar todos nós criaturas melhores. E existem muitos aspectos para se estudar isso que a gente está falando no dia de hoje, que é a questão da misericórdia. A gente olha para essa situação que Deus trouxe para nós e a gente observa o quanto a gente pode fazer uns pelos outros. A misericórdia é um ato que demanda um esforço na intimidade da criatura, aonde é muito bem trazido aqui como complemento, como um acoplamento à doçura, porque se a gente não for dócil, a gente jamais vai conseguir atingir esse complemento que ele está trazendo aqui para nós, que é o complemento da doçura, né? Porque a gente tem que pacificar a nossa intimidade, e pacificando a nossa intimidade, a gente consegue trafegar para olhar para o outro como igual a nós. E para a gente conseguir avançar no âmbito do perdão, como Jesus está trazendo aqui, sem ter esse olhar uns para os outros de igualdade, de doçura, é muito complicado, porque quando a gente é mais dócil, a gente consegue avançar no entendimento uns dos outros, de que a gente começa a compreender aquilo que o outro vivencia. Então, às vezes a gente olha para uma situação difícil, né? E quando a gente realmente é dócil, a gente começa a compreender a situação que aquela outra criatura está vivenciando, quando ela nos causa algo que seja uma ofensa, que seja um impacto na nossa intimidade. Então, sem doçura, a gente não conseguiria ter essa compreensão. E eu vejo muito que Jesus tem essa atitude com todos nós quando Ele olha para as nossas mazelas, quando Ele olha para as nossas atitudes, quando Ele vem nos auxiliar, né? Ele aceita essa tarefa, né, de auxílio para nós e vem ao encontro das nossas dores, mesmo sabendo de tudo que a gente
faria ele vivenciar, porque Jesus assistiu a muitas criaturas, mas no momento final, no momento do Calvário, quantas criaturas não viraram as costas para ele, né? E a gente sabe, né, que tem toda uma horda de espíritos que obviamente não olhavam bem para Jesus, mas Jesus sempre olhou para todos da melhor forma, que é a forma como Deus olha para nós como filhos. Talvez por isso muitos até confundam a figura de Jesus como a figura do Pai. Mas quando a gente começa a compreender que a cada passo que a gente dá, a gente se aproxima dessa perfeição relativa, a gente obviamente se aproxima do Pai e passa a ter condição de ter esse olhar uns para com os outros, e a doçura faz com que a gente compreenda as atitudes e a gente aceite as atitudes que a gente vivencia. É uma coisa que a gente vai olhando para o mundo nos dias de hoje, e muitas vezes a gente fica perplexo, né? Hoje eu entrando aqui na rua aqui mesmo, passando pela portaria até chegar aqui, eu vivenciei duas situações no trânsito que numa rua tão pequena e com ainda tão pouco movimento, eu me perguntei, né, aonde que a gente se encontra como espírito. A dificuldade espiritual nossa, aonde o egoísmo, né, o olhar para si mesmo, ele choca, né, ele causa uma ofensa, né? E as duas situações muito claras para mim, no sentido de que a criatura estava preocupada somente com ela, pela atitude dela. E numa dessas duas situações eu até tive que parar o carro para esperar para poder continuar. E aí a gente vê, né, que a gente está vivenciando um momento onde causar ofensa, causar dano uns para os outros, passa a ser algo que é tão inconsciente das criaturas, que quando a gente trafega no âmbito, né, não estou dizendo que eu sou uma pessoa dócil, não é isso, mas quando a gente trafega no âmbito da doçura, a gente olha da forma dócil para aquela situação e tenta compreender a necessidade do outro, né? Ele provavelmente está com muito mais necessidade do que eu, uma necessidade de transformação. E eu acho importante a gente compreender essa questão de ser dócil, porque se nós não formos dóceis, nós podemos ser, né, aquela mão que Jesus fala, né, ai de, né, porque que o mal tem que vir, né, acho que é alguma coisa assim, agora me foge a memória, mas ai da mão de que o faz, né? E eu fico pensando, se a gente não é dócil, a gente vira essa mão que Jesus está falando e a gente passa a ter comprometimento com aquilo. Se a gente passa a ser dócil e olhar para as situações, né, olhar com doçura, não que a gente seja dócil por olhar com doçura, mas a gente pacifique, seja mais doce, a gente consegue caminhar no âmbito de ter misericórdia com o outro e entender que aquela criatura é muito mais sofredora do que a gente. Porque uma hora ela pode se deparar com alguém que não tenha essa condição que nós talvez já tenhamos, de olhar para a situação e relevar. E a gente tem visto isso muito no mundo, né? Criaturas que não conseguem relevar e aí causam-se transtornos, brigas, causa-se o mal. Então eu vejo que a gente às vezes ainda não é dócil, não é pacífico, não é misericordioso, pode ter essas atitudes, e o quanto essas atitudes elas nos trazem uma herança futura que faz com que a gente não esteja semeando mais dores no nosso próprio futuro. Então, olhando dessa forma,
que às vezes algumas pessoas podem olhar e achar que é uma atitude, né, que a gente é muito passivo, que a gente é covarde, né? A gente às vezes escuta tanto isso de pessoas que você vê que de covardia essas pessoas não têm, esses espíritos não têm absolutamente nada, que às vezes choca olhar para essa ignorância, né, das criaturas que ainda geram o mal em si e que interpretam a atitude dos outros como covardia, né, como passividade, e não como amor ao próximo, como um exercício de amor ao próximo. Porque é muito fácil amar o próximo se ele aceitar tudo aquilo que eu quero, né? Agora, amar o próximo quando ele contraria tudo aquilo que a gente já sabe que é o correto, aí é que vem o grande aprendizado, porque aquela criatura que contraria tudo isso, ela é a prova que Deus está colocando para ver se realmente eu estou nesse caminho de desenvolver essas bem-aventuranças, de construir esses valores na minha intimidade e realmente ser essa criatura que consegue fazer esse perdão infinito que Jesus está trazendo aqui para nós. Porque eu cada vez mais vejo que o perdão infinito que Jesus traz para nós não é algo que cansa, né? Não é como você ficar carpindo, que a vida inteira você vai ficar carpindo. Perdoar, o que Jesus está trazendo aqui para nós, é uma mudança de estado mental aonde não é necessário perdoar. E a gente demora muito para perceber, às vezes, certas coisas, né? Mas, com certeza, Deus tem trazido para todos nós oportunidades de sermos melhores. E o Evangelho, esse momento, né, que nós construímos o estar aqui. E isso é uma bênção divina que nos permite estar aqui reunidos, mas é uma construção do esforço individual de cada um que aqui está. E eu faço essa referência, né, para quem está nos ouvindo posteriormente, porque a gente aqui está reunido, né, com pessoas presencialmente e remotamente. Mas quando a gente se une com um propósito e um propósito no bem, os maiores agraciados somos nós mesmos, aonde a gente caminha para estabelecer na nossa intimidade aquilo que é necessário, para que a gente possa um dia não só dizer que Jesus está conosco, né? Eu li ontem e li hoje de novo no Palavras de Vida Eterna, e o trecho que eu li, ele fala, né, que não basta Jesus estar conosco, é primordial nós estarmos com Jesus. E isso faz toda a diferença para o Espírito, porque muitas vezes a gente quer Jesus do nosso lado, mas a gente não está com Ele. E cada vez mais a gente chegando a um momento de celebrar o Natal de Jesus, acho que essa ideia já tem que ir tomando conta do nosso pensamento, para a gente, quem sabe, sustentar isso a cada dia, a cada ano que renasce, para a gente realmente estar com Jesus. E estar com Jesus é estar com aquilo que Ele traz para nós.